dia, boa tarde ou boa noite, ouvintes do Rock Night, nosso programa semanal, podcast e também encontros aos domingos de noite, tudo via o Zoom, via online, via plataformas de streaming. O Rock Night está no Instagram, rn.conversas. Ali você pode ver os links para esse nosso encontro de domingo. Não é todos os domingos que acontece, mas a gente tenta fazer pelo menos uns 2 por mês, com temas aleatórios. O Rock Night é conversas aleatórias. E hoje a gente tem uma super conversa, nada aleatória, né, sobre alimentação, segurança alimentar, guia alimentar nacional, é assim que fala? Futuro dos alimentos ou alimentos do futuro? Enfim, a gente tem 2 convidadas super especiais aqui no nosso programa de hoje. A Mônica Broilo, nutricionista, doutora em Ciências da Saúde. Ela também é pesquisadora e educadora em alimentação e comportamento alimentar e mãe de 2 guris, coisa mais linda. Sigam a Mônica Broilo no Instagram, vocês vão ver as peripécias daqueles guris. Verdade, Eles tenho que comem concordar. cenoura tirada da terra e vão lá e dão uma mordida. É a coisa mais linda de ver aqueles guris comendo. E a professora doutora Renata Cristina Ramos, coordenadora do Instituto de Tecnologia Nutrifor da Unicinos, que também lidera projetos aplicados às diferentes soluções empresariais, os quais traduzem a agregação de valor, isso é bem importante, né, Renata, ao setor produtivo de segmento de alimentos e bebidas. Gurias, se me permite essa intimidade, sejam bem-vindas. A gente quer muito trocar ideia com vocês e a gente quer saber assim, ó, o brasileiro está comendo direitinho? Hein, Mônica? Ah, meu Deus, que grande responsabilidade, né? Olha, na verdade, não está comendo direitinho. Não, a gente tem pesquisas populacionais que mostram que não só o povo brasileiro, né, mas em nível mundial mesmo, as pessoas, infelizmente, elas não estão se alimentando bem e com qualidade. Um ponto positivo é que nós temos dados já nacionais de mais de um instituto de pesquisa que nos mostram que agora, no período de pandemia, ao contrário do que nós poderíamos imaginar, nós tivemos algumas melhoras na alimentação da população, né? Existem aí uma discussão dos motivos relacionados a essas melhoras, mas acredito que seja um período oportuno para a gente, né, usar essas experiências do que aconteceu em termos de alimentação e que isso siga acontecendo, né, que a gente consiga ter aí cada vez mais a população se alimentando melhor. Mas ainda temos uma longa caminhada aí nesse sentido. Que legal, obrigado. Renata, você concorda? O brasileiro Sim, assim, eu acho que tem pesquisas assim que mostram a preocupação do consumidor em consumir produtos mais saudáveis, mas se for ver pela Associação Brasileira da Indústria de Alimentos, o que mais vendeu foi bolachas recheadas e snacks. Então, existe uma preocupação, né, do consumidor de comer melhor, né, de comer mais saudável, mas na hora de comprar, ele ainda, como a Mônica falou, ainda tem um caminho. Quer dizer, ele ainda aumentou absurdamente a venda de farinha de trigo. Isso bombardeou farinha de trigo, porque as pessoas começaram a fazer pão em casa, né? Então, a culpa não é do pão, mas comeram muito pão. E as bolachas recheadas, altamente açucaradas, com sabor muito intenso, e os snacks. Isso foi um dos que mais vendeu em termos de indústria de alimentos, né? Então, existe um contraponto aí. Agora, então, isso é a maioria da população, né? A gente tem que entender que a população é muito grande. Então, as pessoas se preocupam, mas na hora de fazer a ação, isso é comportamento consumidor, ela não consegue dar essa virada, né? Fazer a ação dela. Acho que eu caí. Não, você está aqui ainda. Caí? Não, estamos te ouvindo. Não estou te vendo. Agora, tá. Então, é assim, ó, eu não estou vendo vocês. Mas então, da intenção para a ação, aí que eu acho que é um problema. Mas o que eu acredito é que as pessoas cada vez mais
elas vão se com alimentos mais, vamos dizer, mais limpos, eu acho, de maneira geral. Não precisa ser que não tenha açúcar ou que não tenha gordura e tal, mas mais limpos. Isso eu acho que é uma tendência. Legal. Mais limpos em termos do produto, né? Do produto. Como, aproveitando que o Cristiano trouxe aí na nossa apresentação, né, e na temática, na abertura, ele falou do guia alimentar, né? Então, o guia alimentar, ele é um documento, né, do nosso Ministério da Saúde, que ele é bastante explicativo, e ele nos fala da questão da classificação dos alimentos, os tipos de alimentos, né? Então, ele fala da comida de verdade, e ele faz uma explicação, né, do que são os alimentos in natura, né, ou minimamente processados, os alimentos, os ingredientes culinários, como no caso do açúcar, o sal, o vinagre, que eles são adicionados a esses alimentos nas preparações. Ele fala dos alimentos processados, que foram para a indústria e sofreram algum tipo de processo, como conservas, compotas, geleias e outros, né? E nos fala dos alimentos ultraprocessados. Então, esse guia que o Cristiano mencionou, né, ele explica para a população brasileira, né, os tipos de alimentos, e vai ao encontro do que a Renata falou, né, ali dos alimentos mais puros, porque o guia orienta, então, ele explica sobre essa classificação e orienta que a nossa alimentação deveria ter base, né, nesses alimentos in natura, minimamente processados, com o uso dos ingredientes culinários, e deveríamos evitar fortemente os alimentos ultraprocessados, que foi o que a professora Renata falou, né? Da questão dos snacks, dos biscoitos, enfim, que teve um crescimento. Né? Esse tipo de alimento aí que continua comprometendo a qualidade da alimentação da população. Né? E são alimentos que eles estão prontos para o consumo, né? São alimentos muito rápidos, práticos, palatáveis, e palatáveis justamente porque eles usam alguns ingredientes, né, que os deixam assim. Mas, infelizmente, o excesso desses produtos ultraprocessados é o que continua comprometendo aí a alimentação da população, né? E o comprometer a saúde são os índices, né, de saúde que a gente vê depois lá no posto, no hospital, os índices de morte e tudo mais. Felipe Guedes da Luz, nosso parceiro, nosso produtor aqui do Rock Night. Tudo bem contigo? Tudo bem contigo. Como é que você está, Cristiano? Eu tô bem. O que tu mais gosta de comer, Felipe? De domingo, assim, por exemplo? eu já fui muito, não criticado, né? Mas todo mundo já meio ficou uma marca que eu tenho o tradicional churrasco, né? Então eu sou muito carnívoro. Mas eu entro, acho que um pouco nesse índice que a Renata e a Mônica trouxeram do o aumento dos snacks na pandemia. E a gente acaba percebendo que é uma forma mais rápida e prática, fácil e barata, né, se dizer, para comer. Então, aquela praticidade. Como a gente está... É aquela coisa que a gente está agora, né, a todo momento em casa. Então... E a pandemia nos traz a questão da ansiedade. Então, tu tá ali o tempo inteiro, a geladeira tá ali, já meio que abre, tem um armáriozinho que tu abre, que tá ali as bolachinhas, negócio. Então, isso foi um fator, assim, que foi muito forte, em questão da pandemia, principalmente. Mas, de uma forma geral, eu gosto de dizer que o pessoal, o Felipe é meio sanfona, né? Eu tenho minha fase gordinha e minha fase magra. Fase gordinha e emagrece. Então, isso é uma... eu tenho um tempo ali que eu vou exagerar e tenho um tempo que eu tento não, vamos botar a cabeça no lugar. Eu provoquei o Felipe, porque o Felipe é um grande apreciador de churrasco. Eu também adoro churrasco. Eu só não tenho tanto dinheiro que nem ele para fazer churrasco todo dia que nem ele faz. Brincadeiras à parte. Mas assim, o lance da carne, a gente viu muito esse ano, e já acho que há alguns anos a gente tem visto isso como uma tendência de redução do consumo de carne. Aí a gente vê movimentos como Segunda Sem Carne, a gente vê cada vez mais um número de vegetarianos e veganos, coisa que 10 anos atrás a gente, né, era uma coisa muito rara de encontrar, e hoje a gente tem quase que em todas as famílias pessoas que estão aderindo a essa prática.
Isso permanece forte tendência, gurias, a redução do consumo de carne, e que outras proteínas podem daí substituir a carne, o nosso tão delicioso churrasco. Eu posso falar um pouco? Claro. Primeiro, eu acho que o futuro dos alimentos, eu acho que não vai ter algo... não vai acabar, não vai diminuir o consumo de carnes e nem vai aumentar expressivamente o plant-based. Isso é uma coisa que não vai existir. O que os estudos comentam é que vai ter tribos, assim, vão ter nichos que as pessoas vão estar naquele momento. Eu posso hoje comer carne e amanhã não comer e voltar a comer. Então, isso vai ser mais flexível, né? São os flexitarians que falam hoje em dia, são os flexitarianos, né? Que o homem, na sua origem, ele é assim, ele é onívoro, né? Então, se você vê na sua essência do homem, né? Ele, do ser humano, né? Do mamífero ser humano, ele come carne, ele come leguminosa, ele come plantas, ele come nozes, ele come de maneira geral. Então, ele é nesse sentido. Agora, a gente tem que ficar aberto, né, para que vão vir muitos outros, né, assim, oportunidades de alimentação. Então, a questão hoje de falar, a gente tem que comer arroz, feijão, aquela coisa toda, isso a gente tem que abrir, porque vão vir outros alimentos que vão estar disponíveis para quem quiser experimentar e fazer parte do seu cardápio. Então, a gente tem que abrir aí um pouco a cabeça para experimentação e, se possível, utilizar novas tecnologias para a nutrição e para a alimentação. Porque o que eu acho na realidade, né, assim, de maneira geral? O nutrir é uma parte da alimentação. Eu venho numa escola, eu acho que a Mônica também vem numa escola que a gente come para se nutrir. Não é isso, assim, a minha escola disse isso. Hoje já penso diferente. A gente come também para se nutrir. Se nutrir faz uma parte. A gente, hoje em dia, tem a gente come porque faz parte do nosso prazer de comer, da nossa vontade de comer, é social e também é nutrição. Então, que bom que é isso. Graças a Deus que a natureza, Deus, alguém fez isso, porque imagina se fosse só para nutrir. Que bom que uma coisa gostosa, que eu como porque tenho vontade de comer uma coisa boa. Então, isso é algo que é muito importante. Bem, o que vem aí adiante? Vem vários. Por exemplo, eu estou no Instituto, né, já tem 10 anos, né? Que eu faço parte da equipe e estou há 4 anos como coordenadora. Então, faço do time de inovação há 10 anos, eu faço isso há 10 anos e sou a gestora disso tudo, né, desse projeto todo de ver o mercado, trabalhar com a indústria de alimentos, etc., há 4. Vamos dizer que nesses 10 anos, né, já tiveram produtos de origem animal, produtos de origem vegetal, e hoje vou dizer que 95, quase 100, eu acho que não é 100, acho que eu tenho uma empresa hoje que é de produto animal. O resto é tudo produto vegetal. Por que as empresas estão indo? Porque o mercado está indo para esse caminho e que tem alguém direcionando para esse caminho, né? Tem alguém direcionando. Então, as empresas de marketing direcionam e as empresas vão nesse caminho. Então, o plant-based vai vir para constituir uma oportunidade também de alimentação. Mas vai vir também inseto, vai vir, não vai ser agora, vai vir uma oportunidade também de se trabalhar com produtos à base de inseto. Por que não? Em Minas já tem, já se come formiga, né? Em Minas, isso não está mais, vai vir. Por que vai vir? Porque o mercado vai vir, né? E aí vai ter a oportunidade. E, por exemplo, eu já tenho agora uma oportunidade lá no Instituto, com alguma empresa parceira, de carne de laboratório. Então, isso também vai... Israel já tem empresa assim. Então, isso vai vir também forte. Agora, em termos... Então, vamos ver, carne cultivada, insetos, o plant-based e a origem animal que não vai sair. Entendeu? As pessoas não vão deixar de comer carne. Agora, em termos de plantas, vai vir muita coisa. Vai vir proteínas de todas as formas que você possa imaginar, de plantas, né? Hoje já tem uma infinidade, nos últimos 3 anos, acho que há 4 anos atrás era praticamente proteína de soja texturizada, hoje já tem empresa de ingredientes internacional que está fazendo proteína de feijão, já tem isso no mercado, já está terminando para colocar no mercado. Então, cada vez mais as proteínas, principalmente leguminosas, elas virão, né, de feijão, de ervilha já está, de grão de bico não está muito, mas vai vir
para poder suprir, principalmente, né, tirar a soja do mercado e colocar outras proteínas que tenham propriedades tecnológicas, isso é importante, para das mais melhores que a da soja. Só dá um passo de desenvolvimento de produtos e que o consumidor vai querer experimentar nos próximos, não é nos próximos 5, nos próximos 3 anos, 2 anos. O inseto já está pelo menos uns 3 anos aí namorando. A gente vê, você citou Minas Gerais, eu conheci uma Hakuna Matata, que eles fazem as farinhas. Assim, Felipe, os insetos eles estão vindo, vai vir mais lento, né? As farinhas de inseto eles vão vir mais lento, porque as pessoas ainda têm, as pessoas, eu acabei de ter um TCC de uma aluna de ação que ela fez isso assim, você comeria inseto? Não, o gaúcho não vai comer inseto, hoje, né? Então, ele não come, ele come carne de laboratório, porque ele bota carne, entendeu? Então, ele não come inseto. Então, vai vir, porque o mundo vai vir para o mais limpo, entendeu? O inseto ele seria uma coisa mais cultural. Vai ter oportunidade. Eu acho sim, né? E tem muitas outras questões nutricionais também e tal, assim, mas ele vem e vai estar na prateleira. Porque essa é a questão. É que a gente pega vai ter oportunidade das pessoas poderem escolher. A gente olha aí em outros países, então, o quanto a cultura influencia a questão do alimento, da forma como a gente se alimenta. Né? Pô, gaúcho que adoramos churrasco, carne, né? A gente cresce com esse olhar. Assim, né? Sim. Gaúcho é tenso, né? Gaúcho é tenso. E aí a gente olha lá para fora, por exemplo, lá uma Tailândia da vida, né? Indonésia, tu vê os espetinhos de insetos, sei lá, de grilo, de aranha, de escorpião. Né? Então, eu tenho 2 pequenos aqui que adoram, né, assistir a programas de conhecimentos gerais e de ciência. Achei que você ia dizer que eles adoram aranha. Todo santo dia, o mais velho me pede, mamãe, eu quero provar escorpião, mamãe, eu quero provar tal coisa, posso comer? E eu digo para ele, meu filho, quando a gente for para um local em que tenha esse tipo de alimento, tu vai poder experimentar. Então, são pessoas diferentes, culturas diferentes, né, ensinamentos diferentes. E a professora Renata estava falando, né, da questão da alimentação, como não apenas o ato de se nutrir, né? Na verdade, a alimentação, quando a gente pensa na formação do comportamento alimentar, e aí a gente pode recordar lá da nossa infância, ou então ver as crianças que a gente tem no nosso meio, né? A alimentação é um comportamento aprendido, né? A gente aprende a se alimentar, né? Então, é um contexto alimentar familiar que vai passando, né, de geração em geração. Claro que sofre outras influências de sociais, né? Mas a criança aprende a se alimentar, né? Ela não aprende geralmente, né? Assim, come tal coisa porque tem tal nutriente, porque é importante para isso, porque é importante para aquilo. Isso ela vai aprendendo mais tarde, quando entra para a escola, possivelmente, ou quando ela já tem, né, uma idade um pouquinho mais avançada em que ela pode compreender isso. Mas, em um primeiro momento, ela vai aprendendo a se alimentar de acordo com os comportamentos que acontecem na sua casa, no seu ambiente, os seus pais, a sua família, se tem alguns irmãos, enfim, né? Aquilo que é apresentado para ela como uma alimentação adequada ou não, né? E existem muitos comportamentos que impactam, né, ali nesse aprendizado da criança. E ela vai desenvolvendo, então, depois aí, essa alimentação dela balizada por outras realidades, quando ela entra para a escola, quando ela tem os amigos, influências de outras famílias, né? Então, a gente vai aprendendo a se alimentar. E essa questão do consumo de carne, eu acho que o Cristiano perguntou ali, né, no início, que foi aquele chute inicial, isso passa muito por uma preocupação que principalmente tem 2 eixos, eu acho, né? A preocupação com a nossa saúde, porque os estudos já demonstraram que o excesso de proteína de origem animal, né, o excesso de carne na nossa alimentação,
traz uma série de prejuízos à nossa saúde, e também porque a produção de carne, né, quando a gente pensa em sustentabilidade, ela tem um impacto muito grande, né, no meio ambiente, para o nosso mundo. Então, produzir carne, né, esses produtos de origem animal, tem um impacto muito grande no mundo, né? Então, eu acho que, na verdade, como a professora Renata falou ali, a gente não vai abandonar o consumo de carne, e nem isso é necessário, né? Mas cada vez mais a gente vai procurar outros alimentos, né? E reduzir, talvez, o nosso consumo de carne, não abandonar o nosso churrasco, né, Felipe? Mas talvez nos outros dias da semana buscar outras alternativas tão saborosas e tão nutritivas quanto, mas que tenham talvez um impacto muito menor no meio ambiente e para a nossa saúde também. Então, eu acho que cada vez mais a gente está se abrindo aí para essas preocupações, e isso é muito positivo que aconteça, né? E as indústrias já sentiram isso, né? Sentiram essa preocupação do público, e por isso que a gente pesquisa tanto sobre outras alternativas e outras formas, né? Mas ao passo que produtos vão sendo criados nesse sentido, é importante também, olha a nutricionista da área do comportamento, né? É importante também que a gente, né, comece a pensar no nosso consumo, né? Por que a gente se alimenta dessa maneira? Por que hoje nós temos uma alimentação do jeito que ela está? Como é que nós aprendemos a nos alimentar? E o Felipe trouxe ali, né, na questão dos snacks, da praticidade. Pois é, agora é pandemia, a gente está aí, e nós todos, né, estamos sentados à frente do computador, e aí, o snack é mais prático, eu abro ele, posso comer aqui na frente do computador. Mas se a gente parar para pensar, tem outros alimentos extremamente saudáveis que são tão práticos quanto, né? Por exemplo, uma maçã. Não preciso nem descascar. Uma banana eu ainda tenho que descascar, um abacaxi eu tenho que descascar, mas uma maçã, uma pera, uma uva, né? É tão prático quanto um snack. É saboroso também, talvez não tão saboroso ao nosso paladar, porque nós talvez não aprendemos assim, né? Mas é importante a gente se questionar nesse sentido. É verdade. E esses alimentos que tu citou, eles são tão práticos que a indústria, os supermercados, se esforçam para deixar ele complicado e talvez até para não vender. Eu já vi bergamota descascada numa embalagem de isopor com plástico em cima. Eu acho que banana não, porque ela estraga rápido. Mas eu já vi, acho que foi a laranja e a bergamota que me chamaram a atenção. Para nós gaúchos, isso é quase uma ofensa, né? Como assim uma bergamota descascada? Eu acho que ele começou na melancia, que a melancia todo mundo achava que era muito grande, né? Daí o pessoal começou meio que vender em fatias que outros alimentos. Mas aí perde um pouco do ritual de comer esses alimentos. Olha que delícia que é você abrir uma melancia, se lambuzar, e, enfim. Mas aí, Cristiano, né, assim, ó, a gente precisa sempre se questionar sobre o nosso comportamento. Tu vê, tu traz um lado positivo, olha que legal, é partir uma melancia, daí tu já pensa ali na família, vou partir uma melancia, dou um pedaço para um filho, um pedaço para outro, eu como um pedaço, e assim vai. Para outras pessoas, elas já veem isso como um complicador. Não, comer melancia é muito difícil, porque eu tenho que partir, porque é duro, porque aí é muito grande, daí sobra, daí vai fora. Ou cortar um melão, descascar um abacaxi, né? Cada pessoa enxerga a mesma função, a mesma atividade de maneiras diferentes, né? Conforme... Tem um ditado, uma frase que eu sempre gosto muito de lançar, assim, para a gente pensar, né? Nós, seres humanos, nós somos muito bons em encontrar razões para aquilo que nós fazemos. Mas nós não somos tão bons em fazer aquilo para o qual nós temos razões, né? Então, a gente se comporta de uma maneira, e se eu te perguntar, Cristiano, por que tu te alimenta assim? Tu vai me dizer, porque é difícil, eu não tenho tempo, eu não sei cozinhar, o snack é mais prático, eu não sei... Tu vai ter 1000 razões para aquilo que tu faz.
Agora, se eu te perguntar, o que é uma alimentação saudável? Tu vai saber me dizer, daí eu vou te dizer, tá, e por que tu não faz isso? Né? Então, nós, seres humanos, nós temos essa tendência aí, né, e a gente precisa se questionar mais sobre por que fazemos o que fazemos, né? Exato, e isso tem a ver com a nossa evolução enquanto seres humanos também. Sim. A gente tem que evoluir alimentarmente e adquirir saudáveis, que um deles é cozinhar. É verdade. Mas eu acho que tem uma questão aí que é bem interessante, que a gente não cresce com esse olhar para o alimento, né? Uhum. Não tem isso na educação, é muito mais uma questão vinda passada de pais para filho, né, que faz parte da educação, óbvio, mas tu não aprende isso em outros lugares, né? A falar sobre o alimento, a pensar sobre o alimento, o que é saudável, o que não é, o que é mais prático, também, né, a questão de cozinhar. Acho que depende, né, Felipe? Depende da mãe, da avó, da prof que tu teve. Mas olha só ali, Felipe, tu falou assim, a gente não aprende. Aí vamos pensar, uma criança aprende a se alimentar baseada nos seus pais, né? Então vamos pensar nós. Nós agora somos pais, imagino, né? Ou seremos, né? Eu vou ter que ensinar alguém a se alimentar bem. Mas quem é que me ensinou a me alimentar bem? Será que sabia? Será que eu sei me alimentar bem? Então, como é que eu vou ensinar uma criança a ter uma boa relação com a comida, né? E a se alimentar bem, se não necessariamente eu tenho esse conhecimento ou essa boa relação com a alimentação, né? Sim. Então, ainda falta isso. Nós temos alguns trabalhos de educação alimentar e nutricional que acontecem nas escolas, mas a gente tem que cada vez mais evoluir nesse sentido, né, de se educar alimentarmente. Assim, o que eu vejo que existem, sabe, Mônica, Felipe, Cristiano, assim, acho que tem muitos estudos e tem muito a que ser feito ainda, né, mas se for pensar, as pessoas estão engordando no mundo, as pessoas estão morrendo pela boca, entendeu? Assim, é um problema. Então, assim, a gente precisa, nós que trabalhamos com pesquisa e com comportamento e com a indústria, a gente precisa ter ações junto governamentais para que mude essa questão, porque todo mundo sabe o que é bom comer, todo mundo sabe. Se você perguntar para uma mãe, ela sabe que ela vai dar para o filho dela que é arroz, feijão, uma moranga, entendeu? E uma salada de alface e tomate. Ela sabe que é isso. E por que as pessoas não fazem isso, né? Essa questão do comportamento e de oferta do tipo de alimento para o consumidor, que eu gosto muito de falar de consumidor, que ele vai lá consumir, ele que vai comprar, a oferta e de que forma ele enxerga aquilo que é importante. Então, por exemplo, hoje em dia já tem vários nutricionistas que falam que dieta não é... Gosto de fazer o cardápio, a dieta, aquela coisa toda, isso está mudando, porque é a sua relação com o alimento. Então, você pode comer de tudo um pouco. Então, a sua relação com o alimento que vai fazer a diferença, né? E o que você enxerga que o alimento para você. Então, existem, por exemplo, psicólogos e nutricionistas que trabalham com isso, assim, a solução dos seus problemas está no comer, né? E aí, por isso que junta tantos problemas de consumir produtos altamente sensoriais, intensamente sensoriais, né? Que é o que a gente vê nos produtos industrializados, a maioria das vezes, né? Então, de alguma forma, se a gente não tiver ações impactantes da indústria, principalmente do governo, né, para que mude o rumo, eu não acredito que as pessoas que vão consumir produtos mais saudáveis vão ser nichados e alimentos caros. Tá? Um produto, por exemplo, orgânico hoje é caríssimo. Um produto clean label hoje é caríssimo. Entendeu? Então, não é populacional. Então, é para poucas pessoas que conseguem comprar. Então, um hambúrguer vegano que você compra na indústria é R$25, R$24. Então, de que forma você tem que trabalhar com isso em casa, com as pessoas, né? Assim, de que forma isso vai ficar mais populacional. Eu me preocupo muito com a população em geral, né? Assim, de que forma essa população vai comer diferente, vai comer melhor. E o índice de obesidade na camadas menos abastecidas economicamente é altíssimo. Então, de que forma a gente vai fazer isso? Essa é a preocupação da alimentação do futuro, né? Fora nutricionalmente, que eu estou falando, né? E fora toda a questão ecológica do alimento, que envolve o que a Mônica falou muito bem, a questão
dos impactos ambientais, né? Então, hoje em dia, já se tem manejos de produção de gado, por exemplo, que tem impactos menores. O impacto da produção de soja também é alto. O impacto da proteína de ervilha que a ervilha sai do Canadá, vai para a China e vem para o Brasil. Isso é ecológico? Não. Sinto muito, eu compro a carne dali do Pampa, que é melhor. Então, assim, a gente tem que... o discurso, eu acho, tem que ser mais homogêneo e ter um entendimento claro das coisas, né? Então, comer menos, eu acho que é melhor. Comer de tudo e comer menos. Aí a indústria tem que fazer menos. E assim, minha avó já dizia isso, né? A gente tem que comer... Ela dizia que tinha que comer uma quantidade um pouquinho maior no café, depois no almoço um pouquinho menos, né? Isso, é isso aí. É a questão, assim, rapidamente, que está muito em moda agora, que é o tal do jejum intermitente. Entendeu? Então, você tem que ficar 12 horas sem comer, 24 horas sem comer, porque o homem lá atrás ficava... Gente, sinto muito, o homem não é o mesmo, tá? O mundo mudou, tem ar-condicionado, você fica dentro de casa, sabe assim, o mundo mudou. Hoje tem remédio para tudo, tem vacina contra a Covid em 2 anos, então, eu não sou a mesma para fazer uma dieta de milhões de anos atrás, sinto muito, então vamos mudar a questão. Então, essa questão do jejum intermitente é algo que veio do supermercado, de mercado mesmo, de um nicho das pessoas poderem fazer. Então, comer menos, que nem o teu avô comia, menos, de noite, e chegava às horas da manhã e fazia um farto café da manhã, ele fez super jejum intermitente, ele ficou jejum 10 horas. Então, a gente tem que ter uma percepção. Agora, já se tem muitos estudos, Cristiano, muitos estudos, Mônica já deve saber, e Felipe, que comer menos, você envelhece menos, porque você tem questões bioquímicas, mitocondriais ali, questão que a sua pele fica melhor quando você come menos, você tem mais síntese de proteína muscular na velhice quando você come menos. Então, comer menos, não é comer 40% menos, vai ser comer 25%, 20% menos. Né? Isso é comer menos um doce, por exemplo. A pessoa come um doce todo dia, deixa de comer o doce todo dia, e já é um pouquinho menos. Então, essa é a questão, assim, do futuro dos alimentos. Eu acho que é o quanto que um indivíduo vê o alimento de maneira mais ecológica, entender por que ele come, né, e entender a origem, então, da onde que ele vem. E isso que eu acho que é muito importante, né? Sobre isso, Renata, eu fui fazer uma pesquisa, tem um jornalista que eu acompanho bastante, que é o Rafael Tonon, e ele fez o lance das tendências, sempre tem as tendências para o ano, né? Aí ele publicou lá no UOL, no portal UOL, na página Nossa Cozinha. Aí das 6 tendências que ele traz para 2021, 3 estão ligadas diretamente ao meio ambiente, que é a comida mais local. Isso aí. De olho no lixo. Então, isso aí, no waste. Em tempos de pandemia, a gente começou a se dar conta da quantidade de lixo que a gente gera em casa. Isso. E o meio ambiente no prato. Né? Então, depois a gente pode colocar o link aqui, né, Felipe? Tá. Para o pessoal poder ter acesso a essas tendências. Então, de 6 que ele publica, 3 estão relacionados diretamente ligados ao meio ambiente. 2 delas têm a ver com essa prática de fazer comida em casa. Uma delas é o chefe está em casa, então a gente está comprando kits prontos, Sim. Comidas super elaboradas que a gente não teria acesso somente num restaurante para poder preparar em casa. E o próprio chefe saindo da cozinha e também divulgando coisas no canal de YouTube, nas redes sociais, ensinando as pessoas a fazerem comidas desse tipo. E a última tendência está relacionada a bebidas alcoólicas mistas, né? Sim. Que é uma forte tendência também. E não alcoólicas também é uma tendência. Com álcool, eu já ouvi. Já tem... Nossa, as bebidas não alcoólicas vão vir também, né? Forte aí. Né? Mas a questão do não lixo e não se fala muito local, fala glocal, porque é o globalizado com o local. Então, eu compro dos fornecedores e perto da minha casa, quer dizer, e tem coisa que eu não posso comprar, eu não posso comprar como é que fala, um celular local. Então,
tem que ter ponderamento, tem que ponderar. Então, tem coisas que eu compro no mercado brasileiro e fora do Brasil, e tem coisas que a gente, principalmente questão de alimentação, que é muito mais tranquilo, né? E você consegue, e que é interessante que a gente vai passar a ter nome. Eu compro a salsinha do fornecedor, nome tal, isso eu compro, isso tudo vai vir forte, né? Assim, você tem um entendimento de quem vai ter cara, entendeu? Quem está vendendo aquele produto para você. Isso fica, que é a palavra muito importante, Cristiana, assim, é a transparência, vai ter que ser transparente, né? Assim, a indústria vai, e isso que eu acho que é bacana, né? Para mim, eu acho, assim, em termos de futuro de alimentação, é que eu, por exemplo, eu vou comprar de empresas que eu conheço e que eu conheço a missão, que eu conheço o propósito, isso vai vir. E isso não sou eu, quer dizer, é uma tendência, mas isso só vai mudar quando volta lá na Mônica, né? Quando o pai falar para o filho isso, quando a escola falar isso na escola. Então, isso é uma questão que é tendência, não é realidade, mas e que só vai acontecer, e as empresas que fizerem isso antes vai estar na frente, e o consumidor procura isso. Vou dar um exemplo, não é de alimentos, tem uma empresa que ela vende sapato, eu quero pegar o nome dessa empresa, isso eu vi, vocês devem conhecer, uma empresa que ela vende sapato, ela fala, o slogan dela assim, cada sapato que você compra meu, eu dou um sapato igual para quem não tem sapato. É uma empresa milionária, porque eu vou comprar o sapato dessa empresa, entendeu? Então, a questão do alimento ser maior, então, assim, eu vou comprar aquela maçã que é do seu João, que é dali de Lomba Grande, entendeu? Assim, são coisas que vão vir forte, para além da oportunidade de você consumir produto, isso vai vir. Então, vai ser alimento mais limpo, mais próximo, mais ecológico. Isso é o norte, né? Bacana. Que aí cai as proteínas, cai os ultraprocessados que a Mônica falou. Porque a proteína, realmente, de ervilha que a gente bota, não é ecológica, sinto muito. Aí, o que a indústria está fazendo hoje para vir esses ingredientes proteicos do plant-based, que o plant-based que a indústria faz é diferente do plant-based que a gente enxerga. A Mônica vai concordar comigo. Se eu quiser comer um plant-based, eu faço grão de bico, arroz integral, entendeu? Boto uma salada de beterraba, alface, tomate, acabou, não preciso ficar comendo. Eu posso fazer isso. Agora, eu posso ter oportunidade também de ingerir um produto com ingredientes. Então, a indústria está já começando a procurar, aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, tem indústria que já está de olho para fazer esses ingredientes, em São Paulo também, para ser mais ecológico, entendeu? Para ser mais perto. Isso Pode falar, Mônica. Não, eu ia complementar essa ideia da professora Renata, eu ia dizer justamente isso, assim, uma coisa que a gente tem que pensar, né? Cada vez mais a gente tem que ser críticos em relação ao que realmente é um produto inovador, é um produto sustentável, ao que realmente vem para colaborar, ou também o que, na verdade, vem com uma roupagem apenas para vender e que efetivamente não é mais sustentável, tem tanto impacto quanto e ainda nos cobra mais dinheiro. Então, nós, enquanto consumidores, precisamos ser críticos a isso, porque existem, né? A indústria vende tudo aquilo que a gente quer comprar e não necessariamente, né, a gente pode estar sendo enganado em relação a isso. Sim. E eu queria aproveitar também, né, que a gente falou sobre todas essas coisas, e a professora Renata também falou, né, sobre a importância de ações governamentais, pensando na saúde pública mesmo, né, não pensando só no individual. É muito importante que nós, enquanto consumidores, enquanto cidadãos, a gente se preocupe, a gente faça aquelas ações que nós podemos, né? Vou comprar do local, vou cuidar do meio ambiente, vou fazer boas escolhas alimentares. Mas quando a gente pensa, né, em impacto para o mundo, isso precisa vir de cima para baixo. Isso precisa vir das grandes empresas para a gente. Isso precisa vir do governo para as empresas. Então, não é assim só, eu vou lá fechar a minha torneira agora enquanto eu escovo os meus dentes. Não, eu preciso
pensar no macro, né? E aí está a grande importância do nosso voto, por exemplo, né? Nas cabeças que nós colocamos lá, que vão criar ações para melhorar tudo isso, né? Em quem nós estamos votando? Porque é o macro que impacta. Isso. Lógico que o que eu faço impacta também, mas é o micro, né? Então, a responsabilidade, porque essas ações precisam vir de cima, esse cuidado com a saúde pública precisa vir, né, de ações governamentais. Não é só eu e o que eu ensino para o meu filho, isso também é importante, né? Mas a gente tem que pensar no todo da população. Então, a gente precisa pensar, o candidato que eu vou votar, ele se preocupa com isso? Ele se preocupa com sustentabilidade? Ele se preocupa com ações relacionadas a uma alimentação mais saudável? Tá? Mônica, para além disso, é que o governo ela dá legislação, ela legisla. Então, o que acontece? Quem está, né, fazendo, então, por exemplo, dos Ministérios da Saúde, do MAPA, são pessoas que legislam em relação ao alimento e ao comportamento, e etc., principalmente ao consumo e ao produto, eles podem legislar e dar um norte muito claro para as questões. Então, por exemplo, inseto não tem legislação, então não vai ser fácil. São coisas assim que a gente fala muito, inseto é legal, vai ter. Cara, tem legislação para inseto? Não tem. Legislação para plant-based, há pouco teve uma discussão, não tem. Então, e aí você pega, eu peguei outro dia um sorvete que eu gosto muito, que é IP, ou IP, que é um sorvete que eu gosto, que é um sorvete YPY, acho, que é um sorvete de Santa Catarina, que é uma sorveteria sensacional, que eu gosto que elas fazem sorvete para pacientes que fazem quimioterapia, então eles são todos clean, eu gosto bastante deles, assim. E eu compro, né? Um sorvete de limão siciliano custa R$7, então é nichado. Você lembra que eu falei? É nichado ainda, né? E aí eu comprei o sorvete, está assim, vegano, zero lactose. Então, se for ver na legislação, completamente errado, né? Então, a legislação não coloca isso. Então, precisa, assim, por que não colocar? Tem que educar o consumidor. Então, é uma discussão muito grande para o futuro dos alimentos, assim, o que vai vir, por exemplo, carne cultivada, eu acho que vai vir. Não vai ter legislação experimental? Como é que vai ser? Como é que vai colocar? Então, a gente tem um caminho ainda muito grande, né, em termos de oportunidades de novos produtos e tecnologias emergentes, porque eu acho que a maçã é ótima, mas a maçã, se eu botar na minha bolsa e não comer ela vai ficar podre. Então, eu tenho que ter tecnologia limpa para botar essa maçã de uma forma na minha mochila que ela dure pelo menos 2 dias, porque aí é menos lixo. O processamento, assim, nesse sentido, ele é muito útil, né, Renata? Então, o processamento que vem no sentido de dar uma vida de prateleira, vamos dizer, mais longa a alimentos saudáveis, esse é um processamento muito positivo, né? Sim, o problema é aquele ultraprocessamento que abandona o alimento e cria algo totalmente novo a partir de substâncias químicas, né? Então eu acho que é isso, assim, e as tecnologias limpas fazem parte de toda a questão do ecológico do alimento, né, que eu gosto de falar pós-ecológico, uma coisa, um cenário maior do alimento, isso vai vir também forte, né, assim, os desidratados bons, os liofilizados, eles estão vindo, e tem, só vocês terem noção, como os desidratados, né, eles eram uma tendência, tem indústria aqui no Brasil que tem um parque de desidratação a frio, que está parada, porque não tem demanda de outras empresas querendo ainda desidratar. Mas isso vai vir, entendeu? Não sei se vai vir para humano, mas para pet vai vir, porque o mercado pet é o mercado que mais cresce, evoluído. É mais evoluído. Então, eu acredito que o futuro da alimentação vão ter, assim, para pegar o norte assim da proposta, vão vir, você vai poder experimentar produtos de diversos alimentos, de diversos formatos, impressora 3D vai vir também, para você poder ter experiência, e você vai poder escolher, né, o alimento que você vai consumir, e a partir disso, né, logicamente, com todo um olhar muito maior do alimento, né, e sem muita, vamos dizer, sem muitas questões proibitivas,
mas questões norteadoras. Eu acho que é uma coisa importante que a gente precisa falar, porque a população realmente ela precisa de um norte, né, em termos de comportamento de consumo de alimentos. Renata, Mônica, doutora Mônica. Renata, por favor. Renata, Mônica, queridas gurias, assim, que honra poder estar trocando ideia com vocês e aprendendo com vocês, ouvindo essas informações tão preciosas e importantes. A gente está encerrando já o nosso podcast. O Felipe ainda vai fazer uma pergunta que está relacionada com a minha pergunta também, com o meu pedido para vocês. Eu gostaria que vocês se despedissem e nos trouxessem um cenário. A Renata já trouxe algumas coisas aqui, mas eu acho que ainda é um pouco de presente estendido, né? Coisa para daqui a 2, 3 anos, ou já é presente. Somos viajantes do tempo, Renata e Mônica. Fomos lá para 2030, 10 anos apenas, na nossa máquina do tempo. E a gente voltou aqui para o Rock Night Podcast e vocês vão nos contar o que está rolando lá em 2030, nesse cenário de comida. A gente vai ter cozinha em casa ainda? Como é que vai ser essa parada? Sim, legal. O que casa com a minha pergunta é a questão do... A Renata também já trouxe um pouquinho aí, né, da questão da... Vai ter impressoras 3D, a experiência, mas a gente vai ter mais comidas de laboratório? Bueno, vamos ver. O que vem? Cenários, comidas de laboratório, e que ela pode trazer um pouquinho do Instituto, né, o Nutrifor. Se puder fazer uma breve explicação sobre o Nutrifor, mas que pesquisas estão sendo feitas, né? Então, o cenário da Renata vai ser o Nutrifor em 2030, pode ser, Renata? E a Mônica, pode, claro, pode. O que a Mônica vai estar fazendo e dando de comer para aqueles guri lindos lá dela daqui a 10 anos? Por favor, Mônica. Ah, meu Deus, pois é. Vocês trouxeram, não sei se propositalmente, né, mas 2 linhas tão distintas, e isso é tão rico para uma conversa sobre cenário de alimentação, né? Para 2030, eu não sei se eu vou trazer um cenário do que vai estar em 2030. Talvez eu vou trazer um cenário do que eu desejo para 2030. Talvez eu deixe o cenário efetivo para a professora Renata. Mas para 2030, o que eu desejo, assim? Eu desejo que a gente consiga individualmente, tá? Fazer um trabalho de entendimento, né, e recuperação da nossa relação com a alimentação e com o nosso corpo. Que nós consigamos, né, lutar contra a indústria multibiliardária das dietas e dos produtos para emagrecimento, e que a gente também consiga lutar contra a indústria multibiliardária dos ultraprocessados que tanto nos prejudicam. Que a gente consiga, né, enquanto indivíduos aí, e coletividade também, né, aprender a nos alimentar de uma forma mais rica, né, entendendo o que a alimentação é, né? A alimentação é nutrir, a alimentação é possibilitar para o nosso corpo saúde, né, energia, é ter uma boa relação com esse corpo que nós vamos habitar, né, aí pelo máximo de anos possíveis, né? Então, que a gente entenda, né, o que está relacionado aí, né, com a alimentação, com o comer, com a minha saúde, com o meu corpo, e que a gente entenda por que a gente faz as escolhas que a gente faz. E que a gente seja crítico no sentido de fazer escolhas alimentares que sejam melhores para nós. Melhores no sentido amplo, né? Melhores no sentido de saúde, melhores no sentido de prazer. Lembrando que o conceito de prazer é um conceito aprendido, né? Eu aprendo o que é prazeroso para mim, porque o que é prazeroso para mim pode ser diferente do que é prazeroso para o Cristiano, para o Felipe, para a Renata, né? Então, eu espero que em 2030 a gente já esteja mais evoluído nesse sentido de construir uma relação saudável com a nossa alimentação. Isso é diferente de eu só consumir alimentos saudáveis. Não, é eu ter uma relação saudável e equilibrada
com aquilo que eu como, com aquilo que eu faço em termos de atividades físicas, com como eu cuido do meu corpo, né? Porque a gente sabe que é importante, né? Que a gente não deve só cuidar do corpo, que a gente deve cuidar da mente, da alma, mas o corpo é, né, aquilo que nos leva aí a viver a nossa vida. Então, eu espero que em 2030 a gente consiga constituir uma relação mais saudável com a nossa alimentação e o nosso corpo. É o que eu espero. Obrigado, Mônica. Imagina. Renata. Então, primeiro, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui falando com vocês sobre esse tema que eu gosto bastante, a gente vive isso todos os dias, né? Então, rapidamente, o Felipe comentou para eu falar do Instituto Nutrifor, que o Instituto é um Instituto Nutrifor, é um Instituto Tecnológico de Alimentos e Alimentos para a Saúde, que faz parte de um complexo, né, do ecossistema de inovação da Unicinos. Então, nesse sentido, a gente sempre faz pesquisa em função das demandas empresariais. Então, e é possível fazer isso porque todos os nossos produtos, é possível a indústria de alimentos, né, trabalhar com alimentos saudáveis, então com produtos saudáveis e atendendo às demandas. Então, acho que isso é importante. Então, o Instituto faz isso. Então, eu sou a gestora que prospecta também, né, projetos de pesquisa para isso. Então, isso que a gente faz no Instituto hoje. Bem, 2030 é logo ali, né, não vai demorar muito tempo, e já se sabe que 2030 vai ter mais gente morrendo de obesidade no mundo que as pessoas desnutridas. Então, vai ter mais gente gorda no mundo que gente desnutrida, então vai mudar o paradigma do mundo, né? Então, a indústria, eu acho que o consumidor ele vai procurar e a indústria vai procurar atender esse mercado, né? Então, a gente não pode entender que alimento é mercado, né? É negócio, são empresas, desde o moço que vende a salsinha até as grandes empresas, tudo é negócio, né? Então, a gente tem que entender isso, que acho que isso é importante. E eu acredito que 2030 não vai mudar muito, sabe, Cristiano? Eu acho que a gente vai continuar comendo arroz e feijão, vai continuar comendo alface, porque isso eu não acredito que mude. O que vai ter em 2030 vão ter novas oportunidades para a gente poder ter experiências, porque a vida vive de experiências mais diversas, e a gente vai ter mais oportunidade para isso. Isso eu acredito, né? Que a gente vai ter no supermercado, no mercadinho perto de casa, e as oportunidades de ter diferentes experiências gastronômicas em casa, experiências de consumir um alimento mais saudável, alimentos saborosos, alimentos clean, alimentos diferenciados. Isso eu acho. E eu acredito que em 2030 a gente vai ter nuggets de peito de frango que foi feito no laboratório. Isso eu acredito que em 2030, com certeza, Israel já tem, e os Estados Unidos já tem, e a gente vai ter isso, e em Holanda já tem, a gente vai ter isso no Brasil também, e eu não tenho dúvida. E é nesse caminho. Muito bom, muito bom. Meninas, muito obrigado pela aula que nos foi dada hoje aqui. Obrigado por ter aceitado o nosso convite, né, para gravar com a gente esse episódio fantástico aí sobre uma coisa que está no nosso dia a dia sempre, né, e a gente parece que não dá tanta bola ou presta atenção só quando a gente está muito, hoje em dia, muito, né, tá gordinho ou está muito magro, enfim, ou quando a gente vai no médico, principalmente, e que é uma coisa que a gente tem que ter uma relação muito mais próxima, com maior cuidado, né. E eu gosto muito que tem uns amigos que dizem que é a comida que nos faz ter aquela relação, aquela união com as pessoas, com a família, e que faz parte do nosso dia a dia, realmente, né? Então, a gente está perto aí do meio-dia, não sei que horário o pessoal está ouvindo a gente, então, provavelmente agora a gente vai estar ali sentando no lugar para comer, preparando um almoço, enfim. É verdade. A gente fala, né, comer é um ato social. Exato. Mas como é tão amplo, também é um ato político, também Enfim. Então, tem muitos significados. Exatamente. Sim, verdade. Gente, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje, por essa aula. Obrigada. Agradecemos, realmente.
pessoal, nos sigam no Instagram aí, rn.conversas. Em breve essa aula aqui estará nas maiores plataformas de streaming, né? Doutor Cristiano. Cristiano, obrigado pela parceria, por mais um encontro aqui com a gente, poder contribuir com a conversa. E, gente, até uma próxima. Muito obrigado. Tchau, tchau. Obrigada. Até mais. Tchau, obrigada.